Neste vídeo, apresento a matéria de lançamento do Corsa B no Brasil, publicada pela revista Quatro Rodas em janeiro de 1994. Temos a revista Quatro Rodas, de janeiro de 1994, ano 34. Aproveito aí para mandar um abraço para o meu amigo Francisco do canal Garagem do Chico, ele que tem feito vídeos diários aí compartilhando sua coleção completa com todas as revistas Quatro Rodas publicadas até hoje. Então o intuito aqui é apresentar a matéria de lançamento do Corsa. Corsa AGM revoluciona os populares. Aqui no sumário, história da capa, um belo carro, duas excelentes produções de capa. O editor de fotografia Marco Debari, saudoso aí Marco Debari, havia escolhido o modelo de cor prata para contrastar com um forte fundo azul, tanto na capa assinado por Pedro Rubens quanto na reportagem de apresentação do popular da Chevrolet, fotografada pelo próprio Marco Debari. Mas na hora em que os assistentes pintavam o estúdio colocando a base branca, surgiu a ideia: por que não fazer uma versão com fundo claro? Apesar da difícil escolha, ficamos com a azul, à esquerda a outra opção. Então aí, nessa época, era tudo feito manualmente, né? Não era algo digital, então o estúdio foi pintado de branco e aproveitaram para tirar foto. Também ficou muito legal, mas foi escolhida aí a versão com a parede azul. Essa é a matéria de lançamento do Corsa no Brasil pela revista Quatro Rodas. Corsa Wind 1.0 EFI, Revolução Popular. Andamos na grande surpresa que a General Motors vai lançar na faixa dos $7.000. A novidade que a General Motors prepara para março vai agitar o segmento dos automóveis mais baratos do país. Afinal, o Chevrolet Corsa Wind 1.0 EFI chegou ao nosso mercado para enfrentar o Mini Electronic Go 1000 e Escort Hobby 1000, sem contar o relançado Fusca 1.6. E pelo que apurou Quatro Rodas, a briga será das melhores. O Corsa, que vem para ocupar a vaga do extinto Chevrolet Chevette, dá continuidade ao programa de renovação da GM, iniciado com Ômega e Vectra. A ideia da montadora é trazer o carro apenas em 1995, mas o acordo que reduziu alíquotas de IPI e criou a faixa dos populares antecipou seus planos. O novo Chevrolet com motor de 1 litro possui injeção eletrônica single point, pioneira no segmento, design arrojado e muito conforto. A melhor notícia, porém, fica por conta do preço, $7.490. Lembrando que nessa época o dólar era equivalente a R$1, né? Mas é uma bela imagem da lateral do veículo. Todas as medidas internas do Corsa, né? O desenho da carroceria ilustra bem a tendência mundial de construir carros com frente em cunha e traseira hatch. Com isso ganha-se um melhor perfil aerodinâmico. Outra modernidade do Corsa aparece no acabamento dos paralamas com molduras de plástico. As rodas de aço estampado e a lateral sem nenhum friso deixam clara a simplicidade de um modelo que custa apenas $7.490. Corsa Wind 1.0 EFI. O design é igual ao modelo europeu lançado há 10 meses. O Corsa vai embelezar a garagem de nosso cliente. A afirmação vem do vice-presidente da General Motors do Brasil, André Bier. Representam um elogio à Opel, responsável pela concepção estilística do carro. A montadora alemã reformulou as linhas de seu modelo compacto lançado em 1982, em março do ano passado. E é a nova versão de design atualíssimo e linhas arredondadas que chegará ao mercado brasileiro em março. A primeira impressão, provocada pelo popular, é de que se trata de um Uno sem cantos vivos. Na parte frontal predomina o formato em cunha, fruto do trabalho no túnel de vento.
O carro possui coeficiente aerodinâmico, ou CX, de 0,35 contra 0,45 do Gol, e da disposição transversal do motor, que permitiu o rebaixamento da altura do capô, o que não ocorre no Gol. Já o conjunto óptico possui um desenho inédito no Brasil, com setas direcionais embutidas nos faróis. As linhas arredondadas continuam na lateral, na traseira destacam-se as lanternas em formato de U invertido e a tampa do porta-malas de caída suave. Quebra-ventos e calhas no teto não tiveram lugar no design moderno. Então, o destaque, o conjunto de farol e seta tem formato inédito, né? Pela primeira vez aí, formando um conjunto único. Uma grande foto do interior, simples, mas moderno e bem acabado. Corsa Wind 1.0 EFI, bancos confortáveis, volante revestido em espuma e bom espaço interno são marcas registradas do popular da GM. O painel contém os instrumentos essenciais e os comandos oferecem fácil acesso. Então, painel e os detalhes do interior. Mais imagens. Duas características notadas apenas em automóveis mais luxuosos, mas presentes no Corsa 1.0. Compartimentos para objetos nas laterais das portas e bandejas moldadas para acompanhar copos na tampa do porta-luvas. O porta-malas, que acomoda 240 litros, pode ter sua capacidade ampliada da esquerda para a direita. 3 regulagens entre as 7 possíveis do banco traseiro rebatível e bipartido. Na foto ao lado, na posição normal, ao centro parcialmente reclinado e finalmente o encosto totalmente inclinado para a frente. Continuando a matéria, a intenção é desbancar Mille, Electronic e Gol 1000 em vendas. No acabamento externo, o Indy incorpora algumas tendências da indústria automobilística mundial que visam a praticidade de montagem e a redução de custos. Exemplos: as bordas dos paralamas recebem molduras plásticas mais baratas e vistosas em vez de metálicas. Um aspecto diferencia o Corsa de Omega e Vectra, os lançamentos anteriores da GM. A produção do Popular se inicia com 70% de componentes nacionais, enquanto os outros ficaram em torno de 50%. A principal peça estrangeira é o câmbio fornecido pela japonesa Isuzu. Nada há de excepcional nisso, já que todos os automóveis de passeio da montadora já também possuem transmissões japonesas. Até dezembro próximo, a taxa de nacionalização do modelo 1 litro deve subir para 80% ou até 90%. O problema maior, segundo executivos da empresa, consistirá em suprir a demanda de mercado que prevêem deverá ser grande. Em 1994, a produção não passará de 80 mil unidades. Para se ter uma ideia dos números, só em novembro de 1993 vendeu-se 23.992 populares, ou seja, mais de 25% da capacidade de produção anual do Corsa. Em 1995, porém, a Debbie acredita que 120 mil Corsa chegam às concessionárias, e isso inclui as versões 1.4 GSI e 1.6 que a GM planeja lançar em julho e dezembro de 1994, respectivamente. O Corsa toma o lugar do Chevette na fábrica de São José dos Campos, São Paulo. Ocupará também a linha do Cadete, que será transferida para São Caetano do Sul. E, segundo Mark Hogan, presidente da General Motors, tem uma entrevista nessa edição, a empresa pode até construir uma terceira fábrica caso o carro obtenha o sucesso esperado no mercado. Alguns comentários nos vídeos que eu publico da revista Panorama, que é a publicação interna da GM, mostra o fim do Chevette, essa transição do Cadete para São Caetano. E a terceira fábrica, no fim das contas, acabou acontecendo, mas aí nos anos 2000, e foi dedicada à produção do Celta, que também foi baseado nessa mesma plataforma do Corsa. Mais imagens, aqui um detalhe da traseira e também do cofre do motor. O primeiro motor 1.0 com injeção eletrônica de combustível tipo single point no país deve favorecer a economia de gasolina.
Já se sabe, porém, que PEC em desempenho produz apenas 50 cavalos de potência, igual ao Gol 1000, e ao Escort Hobby, mas inferior ao Millitronic, 56 cavalos. A economia de combustível promete ser seu ponto mais forte. As armas do Corsa para enfrentar a concorrência não se resumem à aparência e às previsões de produção. Em economia de combustível, segundo dados da fábrica, ele promete 13,9 km por litro de gasolina na cidade e 18,7 km por litro na estrada. A GM assegura que o carro atinge 145 km por hora de velocidade máxima, gastando cerca de 20 segundos para acelerar de 0 a 100. No primeiro contato, o 4 rodas só pôde experimentar o Corsa em impressões ao dirigir, sem uso de equipamentos para a aferição dos números de teste. Mesmo assim, algumas características se destacaram: frenagens firmes e eficazes, bons níveis de conforto e principalmente ótima estabilidade. Embora a suspensão não tenha barras estabilizadoras, o automóvel impressiona pela segurança e pela facilidade de condução. Ao acelerado, percebe-se o esforço do motor. Este família 1, derivado do propulsor 1.2 da Opel, com projeto e execução brasileiros, tem 999 cm3 e 50 cavalos de potência a 5.800 RPM. Esperava-se algo mais dele, devido à injeção eletrônica single point, mas a receita empregada pela GM privilegiou a elasticidade em detrimento da performance em altas rotações, tanto que se obteve o regime de torque máximo a 3.200 RPM. Além disso, o carro possui conversor catalítico. O equipamento prejudica a potência. O equipamento equilibra a equação do consumo versus emissão de poluentes. Sem ele, a injeção eletrônica teria de trabalhar com uma mistura de ar e combustível muito rica, aumentando o gasto de gasolina. O catalisador melhora o consumo e enquadra o carro nas normas do Programa Nacional de Controle de Emissões Veiculares, PROCONV, mas diminui sua potência. Para extrair a energia gerada pelos 50 cavalos do motor, o câmbio de Corsa dispõe de escalonamento correto, sem buracos entre as marchas. As razões longas de transmissão são compensadas pelo diferencial curto, 4.53:1, estabelecendo uma relação final adequada, tanto ao trânsito urbano quanto às rodovias, e sempre com engates fáceis e precisos. Outra boa qualidade está no conforto. A suspensão garante maciez em pisos irregulares, assimilando as trepidações sem repassá-las. Os bancos de boa densidade e formato anatômico ajudam nessa tarefa. Para aumentar a capacidade do porta-malas de 240 litros contra 224 litros do Uno, há um útil opcional: rebatimento do banco traseiro em 1/3 e 2/3, e 7 regulagens de encosto. Ajustando-o para a frente, ganha-se espaço no compartimento de bagagens. Convém ressaltar, porém, que apenas 2 passageiros se acomodam bem atrás. Para o motorista, o Corsa reserva boas surpresas. Seu volante revestido em espuma garante a empunhadura firme e cômoda, auxiliada pelo espelho retrovisor direito de série. A visibilidade é excelente. O painel contém o essencial: o velocímetro, marcador de combustível e termômetro do motor, além de luzes de advertência para freio de estacionamento, carga de bateria, sistema de freio, pressão de óleo, luz alta e setas. Vale lembrar que nos outros populares não há termômetro. Design, tecnologia e conforto são atributos que pesam favoravelmente em qualquer carro. Quando se trata de um popular, então, mais ainda. Resta saber se seus números de teste confirmarão a boa impressão. O Corsa 1.0 promete. Reportagem de Eduardo Pincheger, fotos Marco Debay, edição Elze Rottenberg e paginação Agnaldo Macedo. Nesta matéria também a ficha técnica do carro, as informações aí todas na tela. E aqui um quadro: Corsa no Brasil e na Europa. Ainda em 1994, a família Corsa vai crescer no Brasil. A GM planeja lançar em julho a versão 1.4 de acabamento semelhante ao do Cadete GLS. E em dezembro deve chegar o esportivo GSI 1.6 com motor de 16 válvulas. O mais esperado, porém, é o modelo 1.0 dotado de propulsor a álcool. A engenharia montadora está desenvolvendo uma nova câmara de combustão necessária para adequação ao álcool, um bico injetor protegido contra a corrosão e uma central eletrônica, injeção e ignição, com mais memória. Isso porque suas funções são mais complicadas que as da central a gasolina. Por exemplo, instalação de um sensor de detonação devido à taxa de compressão mais alta e execução da partida frio. Além disso, a fábrica começa a ventilar a possibilidade de incorporar
o modelo 4 portas da linha nacional em 1995. Na Europa, a família Corsa é muito maior. Inclui 2 carrocerias, 2 e 4 portas, 6 motorizações de 45 cavalos no propulsor 1.2 até 109 cavalos no 1.6 de 16 válvulas. E 6 níveis de acabamento, totalizando 21 versões. Os preços variam de 10.800 a 18.400 dólares. Sabemos aí que o Corsa a álcool não foi oferecido, né? E as versões de carroceria 4 portas e outras exclusivas para o Brasil também chegaram nos anos seguintes, assim como a versão GSI. Como foi citado, tem uma entrevista com o Mark Hogan nesta edição. Às vésperas de lançar seu cavalo de batalha na briga pela liderança, o presidente da General Motors analisa os desafios para que ela se torne a número 1. O Corsa vai sacudir o mercado. Então deixo na tela a informação dessa entrevista. Se desejar fazer a leitura, basta pausar o vídeo. São 4 páginas aí de entrevista com o Mark Hogan. Então esta foi a revista 4 Rodas de janeiro de 1994, com a matéria de lançamento do Corsa Wind no Brasil. Se gostou do conteúdo, continue acompanhando o canal. Se tem alguma história com o Corsa, compartilhe com a gente nos comentários. E muito obrigado por assistir.